Olá, sejam bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é assim o sonho de muita gente no Brasil, a compra da casa própria. Ué, pois é, um sonho grande. Um objetivo enorme que mexe com as famílias, mas que, olha, pelo material que a gente analisou aqui, exige um preparo financeiro bem cuidadoso, né? Exatamente. O material que a gente tem em mãos é bem rico nisso. Ele detalha não só os desafios, sabe? Mas também dá um roteiro mesmo, com soluções financeiras para quem está nessa busca. E é um material que se baseia em dados, em coisas concretas, experiências práticas, né? Isso. Não é só achismo. E a nossa missão aqui hoje é justamente explorar esse conteúdo a fundo. A gente quer entender melhor qual é o cenário financeiro atual para essa decisão. Certo. Essas fontes sugerem para tornar a compra da casa algo real, sustentável. E sem virar um pesadelo depois, né? Exato, sem cair numa furada financeira. Então vamos lá, vamos começar a desvendar esses pontos. Vamos lá. Para começar, uma coisa que, assim, salta aos olhos nos documentos é que comprar um imóvel hoje no Brasil não é uma tarefa simples. Definitivamente não. As fontes mostram que, principalmente para quem está ali na faixa dos 30 anos, sabe? A combinação de juros, que ainda estão altos, e a própria dificuldade de fechar as contas no fim do mês Sim. é um obstáculo bem grande. Tem até uma citação interessante no material de um especialista que fala que a falta de planejamento financeiro antes de começar é uma das maiores causas de frustração nessa jornada. E isso faz todo sentido quando a gente olha para os números maiores, os dados macro que as fontes trazem. Eles reforçam bem essa complexidade toda. Que números são esses? Olha, o Banco Central, por exemplo, indicou que o endividamento das famílias brasileiras bateu 64% em 2023. 64%? Nossa! É muita coisa. Significa que, na média, quase 2/3 do que a família ganha já está comprometido com dívida. Caramba! E se a gente pensa na renda média mensal, que o IBGE, citado no material, coloca em torno de R$ 2.900, Que já não é alta, né? pois é, a gente percebe como o orçamento da maioria é apertado. Sobra muito pouco para tudo, né? Para as necessidades básicas, para guardar dinheiro, para pensar num projeto como a casa própria. Esse número de 64% realmente impacta. Mostra o tamanho do desafio financeiro que as pessoas já enfrentam antes mesmo de pensar em financiar um imóvel. Sem dúvida. E tem mais um dado. Esse vem da Serasa, que também está nas fontes, e acende um alerta ainda maior, viu? Qual? 27% das famílias tinham dívidas atrasadas no cartão de crédito em 2023. Quase um terço, então. No cartão, No cartão. O que é fascinante aqui é como esses números juntos, o endividamento geral e a inadimplência no cartão, mostram a urgência de um planejamento financeiro que vá além do básico, sabe? entendo. Não basta só querer comprar a casa. É preciso, tipo, construir a base financeira para isso. E muitas vezes num cenário pessoal que já está bem pressionado. As estatísticas refletem essas dificuldades individuais, né? Faz todo sentido. E o material vai além dos números gerais, né? Ele aponta problemas específicos que complicam o orçamento e atrapalham esse sonho. Sim, ele detalha bem. O primeiro, e que as fontes pintam como talvez o mais explosivo, é o descontrole com cartão de crédito. Ah, isso é clássico. Infelizmente. O texto usa até a imagem da bola de neve, né? Para falar do efeito dos juros rotativos. Diz que podem chegar a níveis assim assustadores. Mencionam até 200% ao ano. 200%. É surreal. É quando não se paga a fatura toda, né? E a dívida rola para o mês seguinte com essas taxas absurdas. As fontes chamam de vilão financeiro. E é uma classificação bem precisa. Os juros compostos, o rotativo, eles têm um poder de destruição financeira enorme. Imagino. E outro ponto crítico que o material levanta é contratar empréstimo, sabe, pessoal ou outros créditos, sem avaliar direito se vai dar conta de pagar. Sem fazer as contas antes. Exato. O documento fala que, na média, o brasileiro compromete uns 30% da renda mensal só pagando parcela de dívida, que já tem. 30% só com dívida? É. Isso deixa uma margem mínima para qualquer outro plano de longo prazo. Fica muito difícil. E ainda tem a questão da reserva de emergência. Ou melhor, da falta dela, né? Exatamente. O material bate nessa tecla.
Sem aquele colchão de segurança, qualquer imprevisto, sei lá, um problema de saúde, perder o emprego, até um conserto caro no carro, Uma coisa inesperada? pode jogar a pessoa de volta para o crédito caro. Cheque especial, o próprio rotativo do cartão, aí piora tudo de novo. Justamente, e as consequências disso, como o material descreve bem, acabam formando um ciclo vicioso que é difícil de quebrar, Vai sabe? ficar preso, né? Fica preso, paga uma dívida fazendo outras vezes com juros ainda maiores, e a falta de planejamento, como as fontes apontam, não só adia o sonho da casa própria por tempo indeterminado, O que já é ruim. mas em casos mais sérios pode até levar a perder o pouco que já tem, ou gerar um estresse financeiro que afeta tudo, saúde, relacionamento. Terrível. E se a gente conecta isso ao quadro geral, aqueles números do início? Os 64% de endividamento e os 27% no cartão. Exato. Fica claro como esses problemas individuais, o cartão descontrolado, o empréstimo mal pensado, a falta de reserva, são tipo os motores por trás daquelas estatísticas. Uma coisa vai alimentando a outra. É uma dinâmica bem perigosa mesmo. Mas, felizmente, a análise não fica só no problema, né? Não, felizmente não. Ela avança para mostrar um caminho, um guia prático com soluções mais estruturadas. E aqui, para mim, é onde fica realmente interessante. A parte boa. O texto detalha um passo a passo. São 8 etapas, que, segundo as fontes, são chave para quem quer se organizar para comprar a casa. Não é só apontar o dedo para o problema, é dar um mapa. E ter esse mapa, esse roteiro, é fundamental. Ajuda a transformar a vontade, o sonho, sabe, em ações concretas e organizadas. Tira do campo das ideias, né? Exato. Traz para a realidade do planejamento. É isso. Bom, o primeiro passo desse mapa, segundo o material, é o diagnóstico financeiro. Bem básico, né? Entender para onde está indo cada real que entra. É o raio-x das contas. Isso. As fontes até sugerem usar aplicativos de controle, tipo o Guia Bolso, para ajudar nesse mapeamento. O segundo passo, lógico, é, a partir disso, criar um orçamento mensal que seja realista. Que caiba na vida da pessoa. Exato. Separando o que é despesa fixa, o que é variável e, ponto importantíssimo, já incluindo um valor todo mês para construir a reserva de emergência e para a poupança da casa. Olha, esses 2 primeiros passos são a base de tudo. Sem saber de onde está partindo, que é o diagnóstico, e sem definir um plano de gastos e economia, que é o orçamento, Fica difícil, né? qualquer tentativa de juntar dinheiro para um objetivo grande como a entrada de um imóvel fica muito mais difícil. É quase como navegar sem bússola, sabe? Perfeito. O terceiro passo é definir um objetivo de economia mensal claro. Quanto guardar por mês para a entrada? A meta, né? A meta. O material sugere como ideal conseguir juntar o equivalente a 20% do valor do imóvel para dar de entrada. Por que esses 20% são importantes? As fontes indicam que essa meta de 20% é um bom patamar por algumas razões, sim. Primeiro, é óbvio, reduz bastante o valor que você vai precisar financiar. O que já diminui a parcela. Exato, diminui a parcela mensal. Segundo, como você financia menos, o custo total com juros ao longo de todo o contrato, que pode ser de 20, 30 anos, também cai muito. É uma economia gigante no longo prazo. Faz sentido. E terceiro, uma entrada maior pode até te ajudar a conseguir o crédito mais fácil. E quem sabe taxas de juros melhores com o banco. Mostra mais segurança, né? Entendido. Bom, o quarto passo que o material menciona é explorar o uso do FGTS. Muita gente tem saldo lá no fundo de garantia, né? Sim, o fundo de garantia por tempo de serviço. E o material destaca que dá para usar esse dinheiro para compor a entrada ou para diminuir o saldo devedor ou até pagar parte das parcelas. Tem que checar as regras e o saldo, claro. Sim, o FGTS, que é aquele dinheiro que o empregador deposita todo mês para o funcionário com carteira assinada, é um direito e pode ser um aliado forte na compra da casa. Ajuda a acelerar, né? Ajuda a atingir ou até a passar a meta da entrada, ou então diminui o tempo que você leva para juntar o dinheiro. É um recurso importante para considerar. O quinto passo está ligado a isso, considerar o 13º salário, planejar o uso dessa grana extra que entra no fim do ano. O famoso 13º. Seja para dar um gás na poupança da entrada ou lá na frente para amortizar o financiamento, diminuindo o prazo ou a parcela. Usar de forma inteligente, né? Exato. O sexto passo é crucial: pesquisar muito bem as opções de financiamento.
O material bate bastante na tecla da importância de comparar taxa de juro, custo efetivo total, CET, Ah, o 7 é fundamental olhar. condições, prazos, entre vários bancos e financeiras, até sugerem usar simuladores online como o Minhas Economias, que foi citado. A dica é clara: não aceite a primeira proposta. E essa pesquisa, olha, pode gerar uma economia absurda. As fundos alertam que uma diferença pequena na taxa de juros, que parece nada no começo, Parece besteira, né? vira dezenas ou até centenas de milhares de reais a menos no fim de um contrato longo de financiamento. Perder um tempo comparando é investir dinheiro no próprio bolso, literalmente. Boa. O sétimo passo é avaliar programas habitacionais do governo. O material cita exemplos como o Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela. Que agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida, né? Mas a lógica é a mesma. Isso. É importante ver se o perfil de renda da pessoa se encaixa nesses programas, porque eles podem ter condições especiais, juros mais baixos, subsídios. Correto. São iniciativas do governo federal para facilitar o acesso à moradia, principalmente para famílias com renda mais baixa ou média. Vale a pena checar os critérios. Pode ser uma boa ajuda. Pode sim. E por último, mas bem importante, o oitavo passo: revisar periodicamente o planejamento financeiro. As fontes chamam o plano de documento vivo. Gostei dessa expressão documento vivo. É boa, né? Precisa ser acompanhado, ajustado, se a situação financeira muda, se os objetivos mudam, ou até se a economia do país muda, o plano tem que se adaptar. Faz todo sentido. A vida não é estática, o plano também não pode ser. Agora, voltando um pouquinho naquela questão de juntar dinheiro para a entrada, o material também fala sobre onde guardar essa grana enquanto ela não é usada, né? Fala sim. Tem uma comparação de opções de investimento de baixo risco. Sim, as fontes apresentam algumas alternativas para quem está juntando para a entrada e quer que o dinheiro renda um pouquinho mais que a poupança, mas sem correr muito risco, né? Afinal, é um dinheiro com data marcada. Exato. O que eles sugerem? Mencionam o Tesouro Selic. É um título do governo, considerado o investimento mais seguro do Brasil. Rende ali perto da taxa Selic, a taxa básica de juros, e tem liquidez diária. Dá para tirar a qualquer momento. Seguro e acessível. Isso. Falam também de CDBs, certificados de depósito bancário, principalmente de bancos digitais ou médios. Esses podem render um pouco mais, tipo 105% do CDI. O CDI é outra taxa importante, né? É uma taxa de referência do mercado. Mas esses CDBs geralmente pedem um prazo mínimo, talvez um ano, e tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, até um certo valor. Uma garantia extra. É. E citam também as LCI e LCAs, Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio. São títulos ligados a esses setores, também com garantia do FGC, baixo risco e a vantagem de serem isentas de imposto de renda para a pessoa física. Ah, isso é bom. É ótimo. Podem render algo entre 98% e 103% do CDI, mas também costumam ter um prazo mínimo de carência, tipo 6 meses. A escolha entre eles, no fundo, depende de quanto tempo a pessoa tem até precisar do dinheiro e se precisa de liquidez imediata ou pode esperar um pouco para tentar ganhar um pouquinho mais. Boas opções para pesquisar, então. E além dos investimentos, o material lista ferramentas que podem ajudar, né? Sim, menciona o próprio site do Tesouro Direto para investir, aplicativos de controle como o Organize e o Guia Bolso, que você já falou, e os simuladores como o Minhas Economias. Ferramentas existem, mas ter a ferramenta é uma coisa, usar direito é outra, né? Exatamente. E essa revisão constante do plano e seguir todos os passos que a gente falou, fazer diagnóstico, controlar o orçamento, poupar sempre, pesquisar, exige uma coisa que o material destaca como, assim, fundamental, mesmo que não diga com todas as letras sempre. Sempre. Disciplina. Consistência. A palavra mágica. É. As ferramentas, os apps, os simuladores ajudam muito, facilitam a organização. Mas o sucesso do plano depende, no fim das contas, do compromisso de seguir o combinado, mês após mês. Isso levanta uma questão importante. Qual? A informação e as ferramentas estão aí, cada vez mais fáceis de achar. Mas a execução, aquela disciplina de fazer mesmo, continua sendo o maior desafio. E, ao mesmo tempo, é a chave para o sucesso. Disciplina parece ser mesmo a palavra. E para a gente não ficar só na teoria, as fontes que a gente viu trazem exemplos, casos reais, que mostram como essas estratégias funcionam na prática. Isso é bom.
Ajuda a visualizar. Tem um exemplo numérico, bem direto. Uma casa de 300 mil reais. A meta de entrada seria 60 mil reais, os 20%. Se a pessoa consegue guardar 2 mil reais por mês, levaria 30 meses para juntar isso. 2 anos e meio. Certo. Mas, se ela tem 20 mil reais de FGTS que pode usar, o tempo para juntar os 40 mil que faltam cai para 20 meses. Olha só, quase um ano a menos. É um exemplo bem claro de como combinar as estratégias, a poupança mensal mais o FGTS, pode acelerar muito o processo. Mostra o impacto real de usar o que se tem disponível. Exatamente. E tem 2 estudos de caso mais detalhados no material. O primeiro é da família Souza, renda mensal de 5 mil reais. Ok. Mas eles tinham uma dívida acumulada de 10 mil reais no cartão de crédito. Provavelmente pagando aqueles juros absurdos que a gente falou. Com certeza, com 10 mil no cartão. A estratégia dele, segundo o relato, foi focar em renegociar essa dívida, falar com o banco, com a administradora e usar o 13º para que tal dar uma boa entrada nessa renegociação. Atacar a dívida primeiro. Isso. O resultado, o material diz que eles conseguiram reduzir os juros que pagavam por ano em 80%. 80%? É uma diferença brutal. Gigante. Isso deu um alívio no orçamento para eles poderem só então começar a planejar a compra da casa. Isso me fez pensar, o material indica se é fácil conseguir renegociar a dívida de cartão? Essa é uma ótima pergunta. Um material não entra no detalhe da facilidade da renegociação em si, sabe? Isso varia muito, depende do banco, da situação da pessoa. Entendo. Mas o caso da família Souza serve como exemplo do que fazer. Priorizar a resolução das dívidas caras, principalmente cartão, antes de assumir um compromisso gigante como um financiamento. Renegociar, tentar portabilidade para taxa menor, usar grana extra como o 13º para diminuir o saldo devedor, são passos descritos como essenciais. Atacar o problema mais urgente. Eles atacaram o problema mais urgente primeiro. Essa é a lição importante. Se a renegociação em si vai ser fácil ou difícil, é outra história. Mas a atitude de buscar a solução é o ponto-chave ali. Entendido. O segundo caso é de um jovem, o Lucas. Renda mensal de R$ 3.800. Uma renda mais modesta. Sim. A estratégia dele foi outra. Investir R$ 500 todo mês, direitinho, no Tesouro Direto. Disciplina. Muita. O material conta que, com essa consistência, depois de 5 anos, ele juntou R$ 30 mil. E o texto diz que esse valor foi suficiente para a entrada de uma casa de R$ 300 mil. Aqui talvez precise de um asterisco, né? Pois é. 30 mil são 10%, não os 20% ideais que o material mesmo sugere. Será que ele usou FGTS também ou conseguiu um financiamento com entrada menor? É bem provável. Talvez os 30 mil foram a parte principal, complementada com FGTS, ou ele achou um banco que aceitou uma entrada menor, o que acontece dependendo do perfil. Mas o grande aprendizado do caso do Lucas, que o material enfatiza, Qual é? é o poder da consistência e do investimento a longo prazo, mesmo com uma renda que não é alta. R$ 500 por mês pode parecer pouco isolado, né? Sim. Mas investindo todo mês com disciplina por 60 meses, 5 anos, e com a ajuda dos juros compostos, virou um montante importante. Viabilizou o início do projeto da casa. Mostra que começar, mesmo com pouco e manter o foco, dá resultado. Exato. E os dois casos, aliás, aplicaram várias das estratégias dos 8 passos. Diagnóstico, identificar a dívida, definir a meta, orçamento, criar espaço para poupar ou pagar a dívida, uso de recursos extras para o Souza, investimento, tesouro para o Lucas. Tudo se conecta. Fica bem claro mesmo como as estratégias se encaixam na vida real. Então tá. O que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente fosse resumir essa análise toda do material. Vamos lá. A gente viu um cenário no Brasil que é desafiador, sim, com muita gente endividada. Identificamos os perigos bem reais da falta de controle financeiro, principalmente com cartão e empréstimo sem pensar. As armadilhas. Isso, mas o lado bom, o mais encorajador, é que o material mostra um roteiro claro, prático. Aqueles 8 passos, desde o diagnóstico até a revisão do plano, que podem ser um guia seguro para quem está nessa jornada da casa própria. A mensagem central que parece sair das fontes é justamente essa. O desafio existe, é real, mas com um planejamento financeiro bem feito, com disciplina para seguir o plano e usando de forma inteligente os recursos e ferramentas que existem. FGTS, 13avos, investimentos certos, programas do governo. Exato.
O sonho da casa própria pode sim virar realidade, e de um jeito sustentável, sem comprometer a saúde financeira da família lá na frente. E para dar um ânimo final para quem está nessa luta, o material traz uma caixa motivacional. Achei ótima frase. O planejamento financeiro não é sobre restrição, mas sobre liberdade. Cada real bem direcionado é um passo a mais rumo à sua independência. Muda a perspectiva, né? Totalmente. Tira aquele peso de não posso gastar e coloca o foco no estou conquistando minha liberdade. Sem dúvida. Tira o peso da restrição e foca no ganho de liberdade, de controle sobre o futuro. E essa ideia, na verdade, vai além da casa. O planejamento financeiro bem feito, como as fontes sugerem, é uma ferramenta para construir segurança, tranquilidade Paz de e a espírito. liberdade de fazer escolhas. Seja comprar a casa, investir dos estudos, viajar ou só ter a tranquilidade de saber que as contas estão em ordem e o dinheiro está trabalhando para você. Uma excelente forma de amarrar nossa análise do material hoje. E talvez a gente possa deixar uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo, né? Algo que se conecta com tudo isso, mas olha um pouco além. Qual seria? O material que a gente viu foca muito, e com razão, na preparação para comprar a casa. Mas a jornada financeira não acaba quando a gente pega as chaves, certo? Com certeza não. Então fica a pergunta, baseada na própria lógica do planejamento que a gente discutiu. Que tipo de planejamento continua sendo necessário depois de comprar a casa? Como garantir que essa conquista seja sustentável no longo prazo? Pensando nos custos que vêm depois, Exato. Condomínio, IPTU, seguro, uma reforma inesperada, manutenção e a importância de continuar tendo aquela reserva de emergência, agora talvez até focada em imprevistos com o próprio imóvel. como manter o equilíbrio depois que o grande objetivo foi alcançado? Isso. Como manter esse equilíbrio financeiro depois? É algo para se pensar, né? Para continuar a jornada do planejamento. Um ponto excelente e muito importante para continuar essa reflexão. A organização financeira é uma jornada contínua mesmo.